convido a meditar conosco em Colossenses 1, que vai falar da eminência de Cristo, que o coloca como base, princípio, meio e fim de todas as coisas. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas do céu e da terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós temos um exemplo de como não ser fiel a Jesus Cristo, um exemplo que a história nos mostra, por exemplo, lá na Inglaterra, na forma de governo que lá é exercido, nós temos a figura da rainha da Inglaterra, que é a figura mais importante do país e da história do reino. Eu trabalhei alguns anos no Banco de Londres, aqui em Brasília, e todo prédio público, dentro ou fora do Reino Unido, tem a marca, a esfinge, a imagem da rainha. Os documentos públicos da Inglaterra são chancelados, autenticados, homologados por ela, mas não é ela que exerce a política do governo. E o Senhor nos dá, através desse exemplo, que nós não podemos tratá-lo como rei, Senhor que é, mas nós é que formulamos os nossos projetos, só pedimos que Ele autentique, que Ele abençoe. Na nossa vida, seja a nossa vida parlamentar, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida missionária. Jesus tem que ser o Senhor em absoluto como protagonista de todas as coisas, e essa palavra da eminência de Cristo vem deixar isso às claras para todos nós. Ele é Senhor. Senhor, na raiz da palavra, é dono. Nós temos lembrança quando apresentávamos as nossas esposas, há tempos atrás, como a nossa Senhora. E as mesmas nos tratavam como seu Senhor, no sentido de dono. Nós pertencemos ao Senhor. E nós, em particular, que somos cristãos, que estamos numa casa parlamentar, temos a responsabilidade de refletir Jesus aqui no nosso meio. Ele é Senhor do nosso mandato, Ele é Senhor de toda a atividade. E eu concito, inclusive, aqui os assessores que exerçam o papel de intercessores desses respectivos parlamentares aos quais os senhores servem. Rezem, mas rezem muito, façam jejum e oração, intercessão, vigília, campanha de oração. Por quê? Porque, acima de tudo, estamos numa batalha espiritual. A história bíblica vai mostrar isso. Quando os homens que governavam, que dirigiam, eram cercados de conselheiros e assessores, tementes a Deus, e que estavam sempre em sintonia com Deus para poder bem orientar, bem aconselhar aqueles que exerciam seus mandatos. Ele é Senhor. Lá em Isaías 42 nós vemos o texto bíblico dizer que ele veio estabelecer a verdadeira forma de ligação do homem com Deus, quando o título vai dizer verdadeira religião, que vem lá do latim religare. E esse Senhor que vem estabelecer essa verdadeira forma de ligação do homem para com Deus, está lá confirmada em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, não tenhais por formato a forma do mundo, mas transformai-vos, tenhais um novo formato, uma nova mentalidade, um novo projeto, sejais diferente, nade contra a correnteza, viva a piracema na sua vida como um todo. Para quê? Para entender e fazer aquilo que Deus quer. Porque todo o poder emana dele, é ele quem nos dá essa autoridade. O próprio Cristo falou isso para Pilatos. Ele detém toda a autoridade. Eu moro em Brasília há praticamente 50 anos. Fui criado dentro do judiciário, porque meu pai era oficial de justiça, e eu trabalhei o tempo todo no executivo.
depois de aposentado, vim trabalhar no judiciário, até no legislativo, até o ano passado. E o Senhor me permitiu ver muito dessa ação do seu senhorio no mandato daqueles que, quando chegaram na Casa Legislativa, quando chegaram no Executivo, eram tidos como Davi, eram pequenos, não tinham estrutura, não tinha condição de chegar ali onde chegou. Mas porque Deus os ungiu e os constituiu como Davi, diante de tantos Golias da atividade pública, fizeram a diferença. Mas às vezes a gente pode ter uma estrutura de Saul, mas se não tivermos um mandato divino por trás daquele mandato pelo povo, a gente também acaba se perdendo. E eu preciso dizer para os senhores, não tenham medo. Eu quero invocar aqui a figura de João Paulo II, que foi dizer para todos nós cristãos, falando sobre política: precisamos cristianizar os políticos, mas precisamos também politizar os cristãos. É a arte do bem querer e do bem fazer. Os senhores são privilegiados por estarem aqui representando o povo. Esse povo que Deus ama, a voz, o coração, a mente. Vocês são capazes de criar solução. Nós estamos aqui diante de vendedores de solução. E se nós tivermos a inspiração do Espírito para produzir essa solução por via de projetos, de emendas e de tantos outros instrumentos que a Casa Legislativa nos permite fazer, nós vamos fazer sim a diferença. Nós vamos fazer a diferença. Nós estamos num lugar onde um menino pobre, criado no interior de Minas Gerais, a mãe ficou viúva muito cedo, ele não tinha perspectiva a não ser ir para um seminário ou precisar ingressar na polícia militar, Juscelino com cheque brasileiro. O que se poderia esperar de Juscelino em 1910? Ele tinha 8 anos de idade, nada. Mas havia uma diferença no seu coração, um desejo de fazer da sua vida uma constante missionariedade. Peguemos lá pela história e vejamos o quanto ele tinha o desejo de evangelizar. Ele queria ser sacerdote, mas a família não tinha condição de pagar o dote. Aí abriu-se a porta da polícia militar e ele quis ser médico. E fez a diferença enquanto prefeito, enquanto governador, enquanto presidente. Um único homem, a palavra vai dizer um só, ungido por Deus, é capaz de mudar toda a história de uma nação. Loucura fazer essa capital em 3 anos e meio. Não foi 50 anos em 5, não. A gente pode dizer que foi 100 anos em 3 anos e meio, porque Deus estava com ele. A minha família trabalhou com ele já desde Belo Horizonte, depois do Rio de Janeiro, e veio continuar trabalhando aqui no Brasil. Quantas pessoas ele levou para a catequese, para batizar, para casar na igreja, para dar o sacramento? Se nós tivermos imbuído desse senhorio de Jesus, desse chamado que ele nos dá, nós vamos fazer a diferença. Ele, quando vai se referir à sua igreja, está lá em Mateus 16, ele usa um pronome pessoal de posse. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, esse Senhor que veio fazer a religação do homem com Deus, que, como disse em Colossenses, está acima de tudo, de todos, porque tudo provém dele, para ele caminha. Esse Senhor quis também formular um projeto. E esse projeto é a sua igreja, que encampa a vida sacramental, a vida religiosa, que nos confere a graça de ser aquela que faz a custódia dos meios a partir dos quais nós podemos chegar ao céu. E nós representamos também esse segmento aqui nesta casa. Então nós não estamos sozinhos. Lá atrás o rei Josafá em Crônicas, quando enfrentava lá os seus inimigos, num dado momento ele viu que o seu exército, faminto, desmotivado, desarmado, não teria condição de vencer aquela batalha. Ele foi rezar, e Asaf, que era do Ministério de Música, rezando com ele, Deus deu a visão. Os que estão conosco são muito maiores, muito mais poderosos do que os que estão com o inimigo. E eu reputo trazendo de novo João Paulo II em 1979, quando fora proibido de entrar na sua própria terra, a Polônia, e ele começou a rezar de Roma, dizendo para os poloneses: não tenhais medo. E é interessante, e a história nos dá essa visão, que o governo soviético questionou: quem é esse homem que pensa que é? Que exército que ele tem para querer peitar a Polônia dominada na época pela União Soviética? E a resposta que ele deu pela via diplomática: eu treinaria,
eu tenho o Espírito Santo, eu tenho os anjos. E eu preciso te dizer que você não é diferente, você também tem Maria, tem o Espírito Santo, tem os anjos que fazem toda a diferença no exercício do seu mandato, no exercício do seu trabalho, assessor. Nós estamos numa batalha. Precisamos ter isso em mente. Vai dizer Isaías 41, não tenhais medo. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não revogou, Jesus não foi contra, ele não bateu de frente, mas o Espírito que nele habitava plenamente nos deu essa premissa. Aquilo que é secular, aquilo que é de César, façamos, cumpramos a lei. Mas aquilo que é de Deus nós não podemos negligenciar. Como primeiro coordenador do Ministério de Fé e Política dessa capital, há muitos anos, caminhei 30 anos na renovação, já estou com quase 40 no Ministério, eu vi que muitos chegaram aqui vindo das suas respectivas cidades de origem, e aqui se perdiam. Por quê? Porque não estavam perto do ninho familiar e nem do ninho espiritual. E aí o rolo compressor passava por cima. Quando era o momento para dar a Deus o que era de Deus, só pensavam em César. O padre Rufus, sacerdote exorcista indiano, falecido em 2012, passou por Brasília em 2001 por 4 dias. Eu fui motorista, segurança, assessor dele ao longo desse período. E quando ele veio pousar o avião dele aqui, não tinha as 2 pistas. E era um momento de tráfego intenso aéreo, na véspera de um feriado. E ele abriu a escotilhazinha da janela do avião, ficou rezando o texto até que fosse autorizado para usar. Quando desceu, ele veio me perguntar sobre a história da igreja em Brasília. E eu, da minha área também, a história, falei para ele, desde o sonho de Dom Bosco, ele falou, eu confirmo em gênero, número e grau, que aqui realmente tem uma grande graça, uma nova Jerusalém, no contexto espiritual. Por quê? Porque eu vi pairar sobre o céu de Brasília a maior tropa diabólica que eu não vi em cidade nenhuma do planeta. Mas o inimigo ficava neutralizado aqui pela presença do Espírito. E eu preciso dizer para vocês, aqui é um campo de batalha, Recebi nessa casa, alguns anos atrás, aquele a quem eu profetizei que seria deputado estadual, depois federal, Miguel Martini, que foi um grande mártir. Os senhores que o conhecem sabem disso. E a gente rezava sobre toda a responsabilidade que os parlamentares católicos, cristãos de um modo geral, têm nesse lugar. Eu fiquei muito feliz de ver chegar o deputado Francisco Júlio, porque é meu contemporâneo de renovação, quando muito jovem éramos, estávamos lá nos congressos da renovação, nem passava pela cabeça dele entrar no ramo político. E eu preciso dizer para Francisco, dizer para todos os senhores, não tenham medo. Está conosco, vai confirmar o Salmo 45, o Senhor dos Exércitos, o nosso protetor é o Deus de Jacó. Mas quero falar também para os senhores da importância de nós, da visão de uma corrida 4x4, revezamento 4x4, nós sermos aquele que pega o bastão e termina esse certame. São 4, um começa, dispara, e o outro não fica esperando, não, ele sai correndo, o segundo vai lá e passa por ele o bastão à frente. Nós somos esse 4 aí. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E eu sou esse 4º elemento, você é o 4º elemento da nossa vida, para trazer à nossa nação, outrora criada como terra de Santa Cruz, a verdade que o Espírito Santo vai nos propor em João 14, João 15, 16. Conhecereis a verdade, João 8, 32, a verdade vos libertará. O Espírito da verdade que o mundo não pode ver. A visão espiritual precisamos ter daquilo que Deus nos propõe no exercício da nossa vida e em particular da vida parlamentar. Os senhores sabem o que é uma emenda submarina dentro de um projeto. Os senhores sabem. E eu, quando trabalhava em assessoria parlamentar, me lembro bem desse fato, rezando com um deputado, primeira vez que tivemos um contato no gabinete para rezar, o senhor falava, cuidado, e tem uma emenda num projeto de grande construção de estrada, de asfaltamento, enfim, mas tem alguma coisa desviando ali que pode te fazer sucumbir. Ele não acreditou. E aí, num dado momento, pegou a assessoria e foi olhar todos os projetos nessa área que tinha emenda parlamentar da sua lavra. E ele percebeu isso tudo. Então, nós temos que ter visão espiritual, porque o inimigo ruge
querendo destruir cada um de nós que tem o selo de pertença a Deus. Não são só doenças físico-biológicas, não. Não são só dificuldades de cunho psicológico, emocional, afetivo, não. Mas é toda uma artimanha para calar a nossa voz. E muitas das vezes vai fazê-lo com propostas boas. Com propostas boas. Eu me lembro que um outro parlamentar, Deus tinha falado para ele em oração: você vai ser vice-governador desse lugar. Mas aí vieram depois, como o primeiro dia da nossa pregação aqui, feito pelo Eros, falando sobre o semeador, né? Ele recebeu a graça, mas ele ficou à deriva. E aí logo o inimigo veio e tirou a graça do seu coração. Ofereceu muito para uma outra estrutura partidária e ele foi. E foi inclusive a revelia do seu próprio grupo que lhe dava sustentação política. Passado um tempo, ninguém acreditava que um candidato X ia chegar ao governo e foi solicitado o nome dele para ocupar a cadeira de vice. Só que ele já tinha se vinculado a um outro grupo e perdeu essa oportunidade. E acabou nunca mais conseguindo voltar ao exercício do mandato parlamentar. Como outras situações houveram, em que nós rezando vimos que nem A nem B iria assumir o governo. Embora todos os dois estavam lá nas projeções, acima de todas as perspectivas, eles seriam os governadores. Mas o Senhor sempre nos surpreende tirando um Davi pequeno, simples, um José do Egito, que passou inclusive pela masmorra da prisão, foi humilhado, mas Deus tinha sobre ele um selo de promessa para exercer o governo do Egito. Eu preciso dizer aos senhores, para nós concluirmos antes de rezar: o ano que vem sabemos todos. É ano de articulação política, ano de eleição nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. É o momento que nós vamos avaliar todo esse evento que trouxe algumas inovações políticas no país. Os senhores serão instados, mais uma vez, a pedir que o Espírito Santo lhes possa mostrar com quem se coligar, quem apoiar, que grupo você vai assumir. Primeiro, o querer de Deus. Situações vão acontecer em que você vai ser como José do Egito. Ninguém vai acreditar, ninguém vai dar crédito àquele projeto, mas se tem o querer de Deus, será vitorioso. Situações haverá em que a gente pode ser o Potifar. O Potifar estava lá na alta, e foi ele quem julgou, por conta de uma mentira da sua própria esposa, José do Egito não masmorra. Mas Deus reverteu a roda da história e colocou José no seu devido lugar. E eu quero pedir aos senhores que, em nome de Jesus, que é Senhor da sua vida, da sua história, do seu mandato, do seu casamento, da sua família, coloque o Senhor como a pedra fundamental, Salmo 117, aquela pedra que foi rejeitada pelos construtores, precisa ser na sua atividade, na atividade da assessoria, a pedra fundamental. Ele tem que ser. E ele, assim sendo, você vai passar fazendo a diferença. Deus tem projetos maiores na sua história. Vai depender de você ser fiel no pouco, para que muito mais ele possa confiar em nome de Jesus. Então nós vamos encerrar esse momento rezando, clamando esse senhorio sobre a sua vida. O dia 26 de junho de 2019 é o primeiro dia do resto que nos falta. Tem que ser diferente. O ontem foi bom, ruim, passou. Amanhã é promissor, não chegou ainda. Hoje é o momento de nós fazermos a diferença, sendo a estampa de Jesus onde quer que estejamos. Amém? Vamos então ficar de pé para que a gente possa rezar, proclamar esse senhorio e pedir que o Senhor possa de fato ser Rei e Senhor em absoluto de todos nós. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é
do Senhor. Erguendo nossas mãos. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, Livra-me do mal. livra-me do mal. Quero ouvir. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, Peça isso. mas só te peço, Que todo mal saia da nossa vida. livra-me do Se Deus é por nós, mal. quem será contra nós? Canta. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Vamos erguer as nossas mãos depois de uma palavra tão forte, tão ungida, dirigida pelo Tadeu. Vamos erguer as nossas mãos e tomar posse realmente deste grande presente que é o senhorio de Jesus na nossa vida. Quem dera que todos que entram nessa casa pudessem ter ouvido essa palavra. Quem dera que todos pudessem ter a oportunidade desse conhecimento, que se Jesus for o Senhor da sua vida, Ele poderá todas as coisas. Agora me veio uma lembrança no coração, o dia que nós fomos consagrar o Brasil a Nossa Senhora, ao Imaculado Coração de Maria. O presidente, pelo protocolo, não pôde assinar, porém o seu porta-voz assinou. Quando Jesus é Senhor da nossa vida, Ele também nos dá autoridade em falar em seu nome, em profetizar em seu nome, em proclamar que esse será um dia abençoado, que essa nossa semana será abençoada, que tudo que nós realizarmos será abençoado. Portanto, se Jesus realmente é o Senhor da nossa vida, ou se Ele se tornar o Senhor da nossa vida, como foi colocado aqui pelo nosso pregador, então nós teremos autoridade de dizer a essa montanha: saia daqui e vá para longe. Dizer para esse mal: afasta da minha vida e não volta mais. Nós poderemos profetizar sobre os ossos secos: voltem a viver. Nós poderemos fazer prodígios, milagres, porque nós somos porta-vozes de Deus. É isso que Deus está colocando no meu coração aqui. O Brasil foi consagrado ao Imaculado Coração de Maria, sim, porque quem assinou foi o porta-voz do presidente. E quem fala em nome do presidente é o próprio presidente que fala. Deus nos deu autoridade, Ele é o Senhor da nossa vida, então nós temos a autoridade de falar, de profetizar no nome dEle. Portanto, profetize bênçãos sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, seu salário. Nunca despreze uma moeda do seu salário, nunca murmure contra o seu salário, ainda que ele seja menor do que você gostaria ou julga merecer. Nunca faça isso, nunca amaldiçoe, nunca desperdice uma moeda, nunca despreze deixando no chão um troco pequeno, porque tudo precisa ter a bênção de Deus. E se você for fiel no pouco, Deus te confiará muito mais. Honre aquilo que você tenha, agradeça a Deus pelo que Ele te deu e faça com o pouco, com muito, porque com Deus o pouco se torna muito.
vamos erguer as nossas mãos e vamos tomar posse disso. Porque se Deus é por nós, nada poderá contra nós. Que todo mal saia da nossa vida, que todo mal vá embora da nossa casa, que todos os demônios que vêm nos atentar, todos os demônios que vêm nos enganar, que eles fujam em retirada. Porque quando Deus se levanta, o inimigo some, o inimigo sai. Nada poderá me abalar. Cantemos. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nesse dia nada poderá me abalar, nada poderá roubar minha tristeza, minha paz. Pois minha força e vitória é Jesus. E vamos aplaudir. Deus está mostrando a dificuldade que você está tendo, voltando agora à sua casa, nesse período de recesso, porque querem colocá-lo como candidato a prefeito. E é muito difícil dizer não para o grupo, mas também é muito difícil enfrentar toda a estrutura que lhe vai ser oferecida, sobretudo aqueles muito maiores que você, que têm muito melhor condição humana de chegar lá. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, aquilo que Davi falou para Golias: você vem contra mim com a sua espada, sua força, seu tamanho, o seu exército, e eu vou contra você com o Senhor. E o Senhor te está ungindo, e o Senhor está te chamando a dizer sim, não tenhais medo. Ele é capaz de ter feito toda essa reunião, essa pregação hoje com você aqui presente para dizer isso. É você que o Senhor vai colocar lá e você vai ver a graça de Deus agindo. Não tenha medo, porque o Senhor está te ungindo para consertar aquela cidade que também é consagrada a Ele como Brasília, e o Brasil. Muito obrigado, Senhor. Nós bendizemos, Senhor, nós glorificamos o seu santo nome, glorificado seja. Louve a Deus pela sua família, pela sua casa, pelas suas coisas, pela sua saúde, pela sua sabedoria, pela sua experiência de vida, pelos dons que Deus te deu, estando aqui para fazer a diferença nessa nação, para fazer a diferença. Honre o nome do Senhor. Ele está tocando, Ele está curando, Ele está libertando, Ele está fazendo notícias boas e novas chegarem para te mostrar que Ele é o Senhor e é quem dá a última palavra em tudo, na minha, na sua e na nossa vida. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Amém. Pedir para o Tadeu permanecer aqui, vamos rezar por ele, né? Rezar pelo Tadeu que é aqui de Brasília, trouxe uma palavra profética aí para todos nós, ungida, uma pessoa muito querida, todos nós, a minha família, principalmente. Nós queremos retribuir, Tadeu, você com as nossas orações, de Deus que te abençoe, te ilumine, teus passos, teus caminhos, que você esteja sempre no lugar certo, aonde Deus quer que você esteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Eros, hoje a capelinha vai acompanhar um servidor, então eu queria que você escolhesse um servidor. Eu sou o servidor do povo. Camila. Eu vou atender, então. Olha, Eu vou atender a sua sugestão. Camila. Tá vendo? O anjo falou o seu nome. Deus o chama pelo nome. Maria falou sobre ela. Olhe com o nome. E um dia esse irmão aqui, eu tô chorando que o Espírito Santo me lembrou
dia ele falou, eu já tenho um ensino superior, né? Graças a Deus, no trabalho. E ele falou que eu ia estudar de novo. Eu falei, nem imaginava, né? Depois de 10 anos estudando de novo. E eu ganhei uma bolsa de estudo na faculdade de Direito. E eu estou hoje no 6º, no 7º semestre. E eu quero te falar para confiar mesmo em Deus. E saber que hoje o que Deus fez aqui foi muito grande. E que a gente não consegue imaginar o que Deus vai poder fazer, mas Ele faz. E eu ganhei essa bolsa, eu sei que Deus vai me usar mais. Eu sei que Deus tem me preparado também para, além do Ministério de Universidades Renovadas, que é um grupo de oração nas universidades, mas também para a fé e política. Eis-me aqui, Senhor, que a gente possa ficar firme nessa batalha que é o Espírito Santo que dá força. Muito obrigada. Glória a Deus. Algum aviso, Francisco? Os deputados, né, nós vamos permanecer um minutinho para uma reunião rápida, né, da Frente Parlamentar Católica, e nós queremos agradecer, né, a todos vocês que vieram, que participaram desse terceiro dia do Seminário de Vida no Espírito. Na semana que vem nós damos continuidade. A Edneia está pegando o contato. Quem veio pela primeira vez, procure a Edneia. Ela vai adicionar vocês no nosso grupo no WhatsApp e vai postar lá as meditações dessa semana, tá? As meditações que vocês vão fazer diária ao longo da semana, refletindo sobre essa pregação e o tema de hoje que o Tadeu colocou aqui para nós, tá? Então, não vamos parar a nossa oração, esse momento de oração diário, colocando Jesus acima de tudo e rezando uns pelos outros, orando uns pelos outros sempre. É assim que nós vamos vencer todas as batalhas na nossa vida. Amém? Amém. Estivemos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Antes de você sair, dá um abraço em quem está do meu lado. Desejo um bom dia para ele. Isso. Faz tempo que